de pessoas na tela, se a gente ficar muito preso a ver aquela pessoa envolvida numa história que tem que caminhar e tem que ir para frente, a história tem que acontecer logo, eu estou perguntando coisas do que vai acontecer com ele, vai chegar lá, não vai chegar, vai brigar, não vai brigar, vai dar certo, não vai dar certo. Eu estou nesse plano assim muito prático da vida, né? E estou repetindo diante da história que eu vejo na tela um pouco aquilo que a gente faz na vida, né? A gente tem muito poucas situações que você pode olhar o mundo assim com um pouquinho mais de recuo e ver o que você não vê no cotidiano. Quantas vezes a gente não tem essa experiência de passar pelo mesmo lugar, ou às vezes ver uma pessoa que a gente já viu tantas vezes, de repente você vê de um modo diferente. Você fala, puxa vida, eu não tinha percebido isso. Então a arte serve para isso, para fazer isso, para fazer a gente ver de outro modo, ver aquilo que a gente não viu. Enfim, abrir todo mundo que está lá, mas que a gente não vê, né? E a arte que se torna habitual, que se torna uma rotina, que toda vez repete sempre os mesmos esquemas, ela é uma arte que acaba ficando igual a essa situação cotidiana da gente. Ela também se torna algo que faz parte dessa vida mais automática, de repetir, de eu já sei como é isso, não, eu já sei que vai acontecer isso, ou ficar nesse plano muito prático das coisas. Então, ao longo da toda a história do cinema, sempre a gente tem o que a gente pode chamar desse cinema mais industrializado, que é mais um cinema rotineiro. Não estou dizendo que ele é desinteressante, não estou dizendo que não tem coisas muito inventivas, tem. Mas tem um outro cinema, né, que é um cinema que nem sempre conta histórias, que às vezes oferece para a gente experiências visuais que estão em outra ordem, né, experiências visuais que nos fazem ter contato com objetos de maneira diferente, ou com a natureza, ou com as pessoas, né? Por exemplo, uma coisa que é muito forte, a gente sabe que qualquer filme desses mais habituais usa muito, né, aquele tipo de sucessão de imagens, né, cortes, etc., que um dos elementos muito fortes para atrair o espectador é o chamado primeiro plano, né, o rosto na tela, só o rosto, quando a tela inteira, ou em inglês. O pessoal sabe mais do termo em inglês do que o termo que a gente usa, né, o primeiro plano. Se você falar close-up, todo mundo sabe o que é, né? Que é a expressão em inglês. Então a gente está habituado, né, a ver um rosto. Mas de repente, se esse rosto, em vez de ele aparecer rápido, no meio de um diálogo, né, que vai de um rosto para outro, vai de um que fala, vai do outro que fala, esse rosto de repente fica lá na tela, para diante da gente e não está fazendo nada, não está nessa atividade de estar em relação com o mundo, etc. A gente de repente pode perceber coisas nesse rosto que a gente não veria. Isso vale para paisagens, isso vale para a cidade, isso vale para os objetos, né? Tirar as coisas da sua função habitual e de repente ver as coisas num outro contexto. Isso é o que muitos filmes que não contam histórias fazem. E mesmo filmes que contam histórias, contam de maneira diferente. Quem esteve aqui ontem para ver o Limite deve ter percebido isso. Como conta-se uma história. Então, no Limite a gente tem várias coisas, mas eu vou simplificadamente lembrar, olha, tem 3 pessoas que estão num bar. As pessoas estão como que a gente não sabe muito bem como elas estão lá, é uma das características desse tipo de filmes, não explicam tudo, deixam a gente imaginar possibilidades, né? Quer dizer, esse tipo de cinema, ele não entrega tudo para o espectador já pronto, para que o espectador não tenha trabalho nenhum e fique de maneira um pouco distraída acompanhando as coisas. Não, são filmes que exigem da gente muita atenção, que é uma atividade mesmo de ficar pensando o tempo todo, por que isso, por que aquilo. Então lá no Limite tem isso, né? Tem lá personagens que estão no bar, aí eles vão conversar, e aí cada um deles vai ter um momento que vai falar do seu passado, e a gente vai acompanhar então histórias pregressas, né, de cada um deles. As relações não são tão explicadinhas assim, e a coisa vai andar num certo modo. E o que a gente vê, no caso do Limite, como a gente vê muito, né, nesse cinema alternativo, que já foi chamado de cinema de vanguarda, quando havia essa ideia de que um pequeno grupo que fizesse cinema
de uma maneira diferente, estaria à frente da sua época. Não é? O conceito de vanguarda é militar, né? Aquela patrulha que vai na frente do resto do exército. Depois ele foi um conceito que passou para a política, né? Você pensar na história, nos processos históricos, que leva a ideia de transformações sociais, e essas transformações sociais, né, são resultado de um processo político em que tem pessoas que estão na vanguarda, que constituem, isso aí foi um conceito muito forte, e ainda está em pauta para ser discutido. A ideia de, bom, vocês como um partido político sabem muito bem como é que essa ideia de vanguarda se estabelece quando você trabalha a ideia de que você vai constituir um grupo capaz de fazer esse movimento para frente e convidar, digamos assim, para falar uma palavra bastante ampla, né, o resto da sociedade a partilhar um determinado conjunto de valores que possam conduzir numa direção transformadora. E o pessoal das artes importou também nas artes esse conceito de vanguarda. Né? Você pode ter um conceito de vanguarda no plano militar, no plano político e no plano das artes. Trabalhando a ideia de que, olha, eu estou fazendo um trabalho, que eu estou fazendo uma pesquisa, o meu trabalho tem esse caráter de experiência nova, eu estou, né, tentando trabalhar na direção que vai transformar a maneira como as pessoas veem as coisas, a maneira como as pessoas percebem, a maneira como as pessoas pensam diante das imagens. Né? E isso constitui alguma coisa que ficou muito presente desde lá da Primeira Guerra Mundial e nos anos 20. Foi muito forte essa ideia da vanguarda, que teve muita força na Europa, nos movimentos mais variados. Já ouvi falar do surrealismo, né, que tem o cineasta Buñuel, que foi um cineasta fundamental. Vocês têm o futurismo na Itália, vocês têm o construtivismo na União Soviética, que foi um movimento muito forte, né, e o construtivismo é um dos movimentos de vanguarda naquela época. A gente tinha uma conexão direta e explícita com transformações sociais que estavam ocorrendo naquele momento, né, e com a ideia da vanguarda nas artes, ao mesmo tempo na política. Quando a gente pega no caso brasileiro, o Filme como Limite não é exatamente isso. Quer dizer, a gente pode fazer uma leitura desse tipo de postura do artista como tendo consequências políticas, mesmo que esse artista não esteja preocupado com esse aspecto, né, da transformação social, etc. Isso são coisas que... Porque nessa atitude de se opor ao sistema dos meios de comunicação, se opor à indústria e à sua rotina, você está negando, né? Você está, em termos dialéticos, vamos dizer assim, você está estabelecendo uma contradição, você está estabelecendo a ideia de que o seu trabalho é negativo, no sentido de fazer as coisas se movimentarem. Então, no caso aqui, uma discussão sobre o limite, por exemplo, é um filme que alguém pode dizer, mas eu não vi nenhuma discussão política. Não, realmente não está. Isso não faz parte diretamente de uma preocupação do cineasta. Mas o fato do filme existir tem um efeito cultural, tem um efeito de abalar as nossas convicções sobre o que é uma imagem, o que é um filme, o que é arte, que ajuda a gente a adotar uma postura de que na vida é importante abrir, né, a nossa percepção para novas informações, para nova maneira de conhecer e para transformações de modo geral. Né? Então a gente tem uma postura, digamos, otimista, que está sempre vinculando essa atitude de um cinema alternativo, ou de uma arte alternativa fora da rotina, como aquilo que ajuda em vários outros planos que nem sempre são aqueles planos que estão ali diretamente postos pelo cinema.